e região. Então essas notícias aqui você pode estar acompanhando nas bancas aí, nós vamos discutir aqui no programa Telescópio, também no programa Cidade Livre com meu amigo Gustavo Gurgel a partir das 18 horas. E nessa segunda-feira, para começar bem a semana, eu recebo ele, que é comentarista esportivo aqui e também um crítico, será que eu posso dizer assim? Ele vai me corrigir. Vitor Oliveira, que foi candidato a prefeito, bastante conhecido aqui na cidade. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Maurício. Obrigado pelo convite. É crítico, comentarista, narrador. É um segredo. Mistura tudo, bate no liquidificador e... uma hora vai ficar bom, né? Uma hora vai ficar bom. Tá certo. Antes da continuidade aqui, o bate-papo com o meu amigo Vitor Oliveira, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espera, eu não demoro a voltar. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas de Stile e WGB Seguros. Iniciando, antes de começar, melhor dizendo aqui o bate-papo com o Vitor, eu queria falar a você, telespectador, que notícias de última hora. O prefeito Luiz de Fiore, após o AVC isquêmico que teve, hoje ele retornou à prefeitura de Itapetininga e começa as suas atividades como prefeito. Boa sorte ao prefeito Luiz de Fiore aí, que continue trabalhando bastante aí na sua gestão. Vitor Oliveira, queria começar o programa, uma boa notícia, para Itapetininga, o prefeito que se reestabeleceu de saúde, Ótima notícia, A pessoa ficou doente, que se recuperou, que agora vai voltar a trabalhar. Então é sempre bom, ver que a saúde cada vez avança mais, a medicina. Antigamente era quase que um estado terminal, Hoje a pessoa em poucos dias se recupera e já volta às atividades normais, bom para a família da pessoa, então a gente fica feliz. Voltando às atividades normais, como você disse, o prefeito de Fiore terá, não sei se eu posso dizer assim, mas umas bombas daqui até o final do ano. E a primeira é essa questão do ônibus que está R$ 1,90, que seria R$1. Você acha que agora, com a volta do de Fiore, Vitor, a Câmara ela já vai cobrá-lo, já vai tentar resolver esse problema, já que foi anunciado pela Prefeitura Municipal que o ônibus em Itapetininga custaria apenas R$1? Dessa troca de ônibus e sistema, toda essa troca de uma vez só, acabou gerando dois problemas, porque o trânsito também piorou muito, Tem sido alvo de bastante reclamação. E tem essa questão do custo da passagem de R$1,90 para R$1, aí tem a discussão que a empresa ganhou por R$1,69, Então eu particularmente preferia que a passagem ficasse R$1,69, porque dar subsídio para a empresa privada, sou meio contra, vai tirar dinheiro da saúde, dinheiro de outros setores, para colocar no cofre de uma empresa privada, eu sou contra. A R$1,69 eu acho que é um preço justo, e aí não vai ter alteração de IPTU, aí fica mais tranquilo para o Itapetininga não pagar. Você acha, Vitor, que era um anseio da população que melhorasse o serviço ou que abaixasse o valor da tarifa? E se, na sua opinião, o prefeito Luiz de Fiore e a sua equipe, ele tentou juntar os dois aí para melhorar a situação do transporte coletivo em Itapetininga? Sem dúvida alguma, a população queria que melhorasse o transporte público, que tivesse melhores horários, que as linhas fossem menores, que ela pudesse chegar com um menor tempo do trabalho dela e depois na volta chegar também com o menor tempo na sua casa. Lógico que se pudesse ser com a passagem mais barata, a população vai gostar muito também, Mas hoje a gente vê que não é possível, porque de alguma maneira vai ter que pagar, não existe almoço grátis, Se reduzir a passagem para R$1, alguma coisa vai subir para inteirar esse valor, A não ser que a prefeitura conheça alguma outra engenharia aí que a gente ainda não conhece, que não foi divulgado, que acho que é o grande problema dessa gestão, Que as coisas não são divulgadas de maneira transparente e clara, Fica
tudo no boato, tudo na falação, e a gente nunca tem real certeza do que está acontecendo, né? Então a gente trabalha sempre no campo da especulação, que eu acho muito ruim, né? Então aí a gente não sabe nem se é a favor ou se é contra. O Osmar Tibes, que estava sentado na semana passada aí nesta cadeira, que você hoje aí está discutindo comigo, ele falou que não vem esse subsídio. Eu questionei, né, referente ao que o Marcelo Nanini falou, que podia vir do IPTU, né? Ele falou que não vem, falou que tem esse dinheiro no tesouro da prefeitura. Então, mas o dinheiro do tesouro da prefeitura é composto por uma série de receitas, né? E se vai sair, esse dinheiro vai entrar de subsídio, vai entrar de algum lugar. E vai sair de uma pasta, por exemplo, vamos tirar da pasta do trânsito. Mas o trânsito tem outras despesas. Vai ter, então, assim, indiretamente vai influenciar. Não tem jeito, vai tirar de algum lugar. Não tem mágica. Eles não vão arrecadar 5 milhões do nada, que poderia ser o caso. Não existe. Então, de algum lugar eles vão ter que tirar. Vai ser com aumento de IPTU, ou vai ser com fechamento de investimento. De algum lugar vai ter que sair esse dinheiro. E no projeto que foi enviado para a Câmara não está explicado isso, né? Não existe a possibilidade da prefeitura, por exemplo, vou economizar, fazer como fez o prefeito de Fiore no início do ano, vou economizar, né, no carnaval para investir na saúde. Agora ele não pode economizar em outra área, por exemplo, para ele estar investindo no transporte coletivo? Eu acho que a gente tem um cobertor muito curto, não tem de onde tirar mais dinheiro. De onde você tirar dinheiro vai faltar. A gente tem pouco dinheiro para investimento, a gente tem pouco dinheiro para se investir na malha asfáltica, na saúde, na educação, então na cultura, no esporte. Então, assim, não tem de onde tirar dinheiro. Eu acho que até que a população votou no de Fiore por ele ser um empreendedor e que a gente achava, né, e continua achando, que esse tiro dele, que essa visão dele, ele vai criar meios de aumentar a arrecadação em Itapetininga, aumentar o número de empresas que vão vir aqui, sem aumentar imposto, sem utilizar as práticas antigas. A gente acha que ele vai inovar, né? A principal característica do empreendedor é essa, inovar. Então, a gente espera ainda essa inovação por parte dele. Talvez seja essa, talvez ele tenha algum coelho na cartola aí. Esse terminal não foi não sei se eu posso dizer isso, mas uma inovação? Colocar o terminal, a partir de agora fazer como se faz em São Paulo, tem a baldeação, você passa o cartão, aí depois você vai para outra região sem custo nenhum. É engraçado, né? Porque o meu significado de terminal é outro, é um negócio, um equipado, né? Com banheiro, com separação, com entrada, saída, onde você pode recarregar seu cartão, onde você pode fazer... Até alguns terminais tem até algumas lojas que você pode fazer compras. Então, assim, aquilo lá para mim até não tem nome ainda, né? Mas se os vereadores quiserem colocar terminal, me engana, que eu gosto, acho que seria um bom nome para o terminal novo que a gente tem aí. Então, assim, colocou num local que está gerando um grande gargalo, já era um gargalo, porque a Campos Sales já é o funil. Sim. Então, todo mundo chegava de alguns pontos, dos diversos pontos da cidade, e a Coronel Afonso era uma delas, que era quem saía ali, pegava Alfredo Maia, né, os bairros Jardim da Grande, Vila Arruda, essa região, Vila Aurora e tal. Tudo que saía pegava Dr. Coutinho, Alfredo Maia e subia pela Coronel Afonso para entrar na Campos Sales. Aí agora tem mais os ônibus, então assim, ficou muito... Inchou, não tem vazão. Aí alguns dos ônibus saem ali pela rua de trás das Estrelas, que eu não me lembro o nome agora, e depois vai virar à esquerda para entrar na Padre Albuquerque. Aí Sim. Ele vira à esquerda lá do Costelão dos Arrepiados. Então, ali já era um local cheio de acidentes. Agora tem ônibus virando à esquerda ali. Então, o trânsito está, assim, extremamente caótico. Parece que, assim, não foi nem analisado isso. Não teve a menor engenharia de tráfego para se analisar essas mudanças. Você sabe quem que é o engenheiro de tráfego que assinou todas essas alterações de trânsito? Não, na verdade eu nem fui buscar saber. Eu prefiro achar que nem teve um engenheiro assinando isso, porque a não ser que daqui a alguns meses se prove que eu estou errado, né? Mas por enquanto tem se mostrado um grande erro e assim, mudanças que eu achei que já estavam marcadas, que tinham dado certo, eles voltaram atrás, né? Que foi o caso de abrir a rua ali em frente ao posto Ipiranga ali, que agora voltou a ser 2 mãos, né? Então, coisas que, assim, que eu achava que já tinha sido colocado uma pedra e encerrado esse assunto e agora voltam, então é muito complicado. O secretário Amadeu Zanori também esteve aqui conosco na semana passada, Vitor, ele falou o seguinte, ele falou que algumas alterações foram testes.
né? E agora a gente percebe que os testes acho que foram reprovados, porque, por exemplo, lá na Lopes de Oliveira, que você apenas, pela Prudente de Moraes, podia, né, subir à esquerda, depois, vindo pela Benjamin, você podia virar à direita. Ele mudou, agora volta ao mesmo sentido, né? Você acha que é normal fazer esses testes assim? Você faz os testes, pinta a rua, muda a placa e daí depois não dá certo, num curto espaço de tempo você já altera? Como é que funciona? Então, daí a importância de um engenheiro, de um estudo, né? Porque administrar isso, é processo de decisão, né? E você tem que unir o maior número de fatores para te auxiliar na decisão que ela não seja errada, né? Eu acho que existiam outras maneiras de fazer esse teste sem prejudicar tanto a população como foi prejudicada. Parou muito o trânsito, teve essa pintura, teve uma série de coisas que tiveram que ser feitas, né? Um gasto aí. E agora falou, não deu certo, vamos voltar. Tudo bem, pelo menos gasto, né? Porque alterou, depois realterou. Pelo menos eles tiveram a humildade de aceitar que erraram, né? Porque tem gente que não errei, insiste naquele erro e mantém mesmo errado, né? Então pelo menos eles tiveram a humildade de aceitar, erramos, vamos voltar atrás, não deu certo isso aí, vamos repensar a maneira de fazer isso. Então acho que já é um ganho, né? Mas eu acho que existiam outras maneiras de fazer esse teste do que ir lá e colocar na prática mesmo e ver que dava errado. Até porque já foi assim um dia e já tinha sido alterado, né? Então quer dizer que já estava superado isso. Você acha que o excesso também não sei se é o excesso, mas a grande quantidade de críticas que houve nessas alterações do trânsito pode ter influenciado para que a prefeitura voltasse atrás e algumas ruas que ela tinha alterado o sentido, ela voltasse a ser como era? Sem dúvidas alguma, as reclamações pesaram, né? Eu até soube de uma reunião aí com uma empreiteira da Sabesp e tal, que foi uma reunião pesada. Então, eles ficaram muito nervosos com a reclamação, porque estourou uma bomba no colo deles no momento que eles não imaginavam, né? Porque eu, propriamente, imaginava que com a inauguração dos ônibus, com esse terminal e tal, eles iam ter um momento de calmaria, de muita festa, comemorar, olha o que a gente fez, né? Renovou a frota dos ônibus, colocou o terminal. E, na verdade, acabou não surtindo esse efeito, né? A população ainda, por enquanto, não conseguiu se aproveitar disso, né? Por enquanto, foi um transtorno, né? Então, eu espero que daqui a alguns meses isso se normalize, que melhore realmente, né? Porque daí fica bom para todo mundo. Em matéria divulgada no Jornal Correio de Itapetininga, feito pelo meu amigo Everton Dias, o pessoal lá do Mercadão Municipal reclamou bastante, né? Que fizeram essas alterações, hoje os ônibus não param mais lá, então caiu as vendas em quase 40%. Você acha como é que fica o Mercadão agora com essa mudança aí do terminal, né? Como você disse, que era, né? Era como se fosse um terminal ali no Mercadão, agora ali atrás das escolas. O Mercadão recebia essa grande, principalmente as pessoas que vinham dos bairros distantes, da zona rural, que ficavam ali esperando o ônibus ou que desciam ali, aproveitavam para fazer suas compras, né? Já tinha essa fidelização. Eu acho que vai prejudicar um pouco, mas com o tempo acho que se normaliza essa questão, porque a gente já tem essa fidelização para algumas lojas, né? Tipo, eu compro sempre na loja A porque eu gosto de lá e independente do que acontecer, eu vou comprar lá. A gente trabalha isso na administração, né? Por isso que você deve priorizar muito o atendimento, melhorar seu atendimento, treinar os funcionários, oferecer bom serviço, para que o cliente volte às suas lojas independente de trânsito, embora isso seja também avaliado, né? Um agravante. Um agravante. A gente, dentro dos P's do marketing está a praça, né? Sim. Então a gente precisa analisado isso também. Mas eu acho que o Mercadão carece de um investimento maior. Eu acho que, assim, hoje o nicho que ele pega, que é esse mercado popular, eu acho que a gente poderia tornar ele algo mais atraente, mais voltado para a cultura da nossa cidade, algo como se fosse o Mercadão de São Paulo mesmo, né? Que é um local diferente, que você vai lá. Tem que se reinventar, então. Eu acho que sim, eu acho que talvez dar incentivos para alguns tipos de lojas se instalarem lá, para que a gente tenha um Mercadão assim, que seja um ponto turístico, que a população possa ir lá passar... Que é marco da cidade, né? Então é um prédio antigo, até que teve umas reformas assim, mas ainda as lojas que tem lá dentro ainda não é um local que assim, vamos lá com a família, vamos lá tomar um café, vamos conhecer. Ainda não é isso, eu acho que o Mercadão deveria ser isso. Vitor, nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde, quem fala? Mais uma vez o Fernando Rosa, Alô? Renovado. Meus cumprimentos a você pela oportunidade. Acho que está com um probleminha no áudio aqui, a gente pede para que segure um pouco aqui. Os meninos já estão normalizando a situação, daí você já pode entrar em contato. Alô? Alô? Agora chegou.
Fernando Rosa. Meus cumprimentos a você novamente, viu? Cada vez melhor, viu? Obrigado. Continue assim, certo? E eu aproveito o ensejo para cumprimentar esse moço que eu aprendi a admirar, soube trabalhar numa campanha decente, mesmo discordando das suas ideias, mas a verdadeira democracia é isso. E o Vitor tem valor, como o Gurgel tem valor, você tem valor. Nós precisamos de uma renovação na nossa política. O meu filho, inclusive, é uma renovação e lutando pelo meio ambiente. A você, Vitor, auguro um sucesso na sua vida, cumprimentando pelo programa esportivo que você tem, muito objetivo, e você realmente tem futuro. E esperamos que surjam novas lideranças em Itapetininga, porque Itapetininga vai ter um despertar na hora de terminar a duplicação. E oxalá tenhamos uma administração, e aliás, em termos de administração, eu quero augurar o nosso prefeito um breve restabelecimento, divergindo dele em algumas coisas, inclusive com relação ao terminal de ônibus, que deveria talvez, em nossa opinião, ser na própria rodoviária, provisoriamente, e talvez perto do SESI, né? Mas esse transtorno que está acontecendo realmente será equacionado, como disse o Vitor, né? E esperamos que novas mudanças venham com antecedência e com audiências públicas, não é mesmo? Mas quero aqui de público cumprimentar o prefeito pela assinatura do contrato com São Camilo. Eu estive internado 14 dias e vi a eficiência dessa nova ONG que aí está em Itapetininga e trazendo melhor condições de saúde para o nosso povo. Oxalá, como sempre falei, volte os postos de saúde e a farmácia de manipulação, não a farmácia com medicamentos dados pelo governo, mas de manipulação, que foi uma das melhores coisas que o Barbará nos deixou. Espero que o Vitor tenha a mesma opinião. Vitor, você, sucesso, continue na sua linha, mesmo socialista, porque a verdadeira democracia é o respeito. E um abraço ao Gurgel também. Parabéns para você, Vitor. Obrigado. Fernando Rosa, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. E estamos entrando em contato aí com a nossa produção para agendar com você, Fernando, para você vir um dia aqui conversar conosco. Um abraço. Vitor? Dá um abraço para ele também. Eu queria perguntar uma coisa, Vitor. O Fernando Rosa citou, né, bem essa questão, né, dos postos de saúde, da farmácia municipal, né? Que a prefeitura agora ela vai trazer os medicamentos do Estado e não vai mais fabricá-los. Qual a diferença? A diferença é que antes o emprego que era gerado aqui agora vai ser gerado em alguma outra cidade, né? Dentro daquela questão assim, da inovação que a gente espera do prefeito, uma delas talvez fosse essa, ó, a gente tem uma farmácia municipal que fabrica remédios para Itapetininga. A gente vai preparar ela e a gente vai brigar para fabricar para o Estado, por exemplo. Vamos conseguir os contratos estaduais, federais, e a nossa farmácia vai gerar empregos aqui em Itapetininga e vai gerar aí remédios para o Estado inteiro, ou para o SUS, para o governo federal. Então, dentro da inovação que a gente espera é essa, e não que se feche postos de emprego itapetiningano e se abre em outra cidade, né? Que é isso que está acontecendo. E ainda saiu assim, a farmácia está sendo reaberta, né? E não se divulga que a questão, assim, ó, que era farmácia de alto custo, que funcionava em outro local, que está sendo transferido para lá e que a de manipulação vai continuar fechada e que vai ser esse novo sistema vindo de remédios de outro lugar. Então, é sempre aquela questão que eu falo, falta transparência e comunicação desse governo. Talvez seja algo que eles precisam melhorar, porque fica tudo às escuras, tudo nos boatos. Vitor, também eu queria... O Irã, né, nessa semana que ele teve aí, né, quase 15 dias frente à prefeitura de Itapetininga, ele reabriu, né, a farmácia, ele visitou os postos de saúde, pelo menos trouxe para ele, né, essa responsabilidade. Muda um pouco quando o Irã assume do Di Fiore ou é a mesma coisa? Parece que ele tentou ter mais um contato com a população, né? Se mostrar de ônibus, se mostrar receptivo, foi nos terminais, tirou bastante foto, colocou no Facebook. Então, assim, acho que é importante esse contato com a população, né? Mostrar que tá atento, que quer saber a opinião. E acho que é um fator importante. É que existe uma diferença, né, de comportamento, né, entre ele e o Di Fiore. Ele já é político, está acostumado com esse comportamento mais receptivo, né? E o Di Fiore é um empresário, está acostumado a se fechar numa sala, a falar só com quem ele quer.
Então, existe, essa diferença fica perceptível quando a gente vê ele governando, quando vê os dois governando, né? Mas não quer dizer que isso seja melhor para a cidade, um estilo ou outro, porque também essa questão de ser populista também, a gente sabe que nem sempre é uma boa para a população. Devido às proporções, o Irã se aproxima mais a um Tardelli, por exemplo, né, no modo de governar, ao próprio Ramalho, que está sempre bastante com a população aí, e o Di Fiore mais com o Barbará, se identifica mais com o Barbará, que governava mais, assim, podemos dizer, era um governo mais de gabinete? Guardadas as proporções, se lembra bem eles, né? Porque é o estilo deles, né? Eu lembro que várias vezes eu estava em alguns eventos da prefeitura e quando o Ramalho chegava, ele fazia questão de cumprimentar todo mundo, né? E conversar com as pessoas, mesmo aqueles que não queriam conversar, porque é o jeito que ele aprendeu a fazer política, né? Talvez eu, como político, não consigo fazer isso. Eu tenho uma grande dificuldade de conversar com as pessoas, de cumprimentar as pessoas, porque eu sou tímido. Então eu teria mais o estilo do Di Fiore, porque eu sou mais fechado. Não sou mais aberto igual os outros governadores, ou os outros políticos. Aí. Você, e nessa crescente que você teve dentro da política aqui em Itapetininga, as pessoas param, você, olha, Vitor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que você pode fazer? As pessoas estão sempre querendo saber a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo, né? Tanto na rua, quanto pela internet. Então tem sempre alguém me parando para falar alguma coisa, para mostrar alguma coisa que está acontecendo no bairro, ou para perguntar o que você achou daquilo que o prefeito fez, você achou que foi legal. Então as pessoas sempre estão preocupadas em saber a minha opinião. E por outro lado tem sempre gente brava com a minha opinião, né? Porque eu nunca consigo agradar todo mundo. Tem gente que acha que eu falo demais, tem gente que acha que eu falo de menos. Então conciliar tudo isso é muito difícil. E tem essa dificuldade, né? Porque eu saio na rua, eu nunca sei quem me conhece, quem não me conhece. Então, às vezes eu cumprimento a pessoa me cumprimenta. Às vezes a pessoa cumprimenta e eu não percebo e não cumprimento. Então, eu tenho essa grande dificuldade ainda de conviver com isso. Vitor, uma outra questão, né, bastante polêmica agora para o final do ano é a questão do bônus, né, dos professores e funcionários da rede municipal de ensino, né? Recentemente, o Dr. Mauri levantou lá na Câmara Municipal a questão que o projeto ainda do dinheiro do Fundeb não chegou. Você que está ligado bastante, né, junto, né, à questão das escolas, junto à questão dos professores, dos alunos, você tem alguma informação sobre o Fundeb? Se vai sair esse bônus para os professores? Como é que está a situação? Eu acho que tem muito dinheiro em caixa, né, na educação, porque foi cortado muita coisa e a gente não viu muito investimento, né? Então, muito provavelmente, eu acho que vai vir um bônus e vai ser um bônus grande, porque é questão de sobrevivência dessa gestão, né? Porque se eles não derem esse bônus, eles vão ser caçados por não gastar o dinheiro que eles têm que ser gasto, né? Então, os professores, os servidores, aí, os auxiliares de educação podem se preparar, que eu acho que o bônus vai ser bem gordo. Para o funcionário, é melhor, Vitor, ele receber esse bônus no final do ano ou ter um valor, né, de salário maior? O que você pensa sobre? Então, eu acho que assim, quanto maior esse bônus, maior a incompetência de quem está fazendo a gestão desse dinheiro. Porque teve aí um ano para se pensar em aumentar o salário, criar cursos, fazer uma série de coisas. Aí teve o ano inteiro, não conseguiu fazer nada, ele dá um bônus lá e os professores vão ficar felizes porque é dinheiro a mais e vai ajudar no orçamento, mas é uma incompetência. Aí o ano que vem ninguém sabe se vai ter de novo, se não vai ter. Então seria muito melhor para os professores e para os profissionais da educação que esse dinheiro fosse incorporado ao salário há tempos atrás, né? Que se houvesse um estudo para melhorar o salário, melhorar o treinamento, melhorar as condições de trabalho. Então, se isso não acontece, aí no final do ano eles enganam, eles colocam um pano dentro da incompetência deles. Sabemos que não é, né, só culpa do secretário municipal Geraldo Macedo, mas é fato que não foi feito na gestão anterior, né, o famoso plano de carreira e agora também, né, não chegou na Câmara, não houve esse avanço no plano de carreira. Eu queria falar qual que é a importância do plano de carreira, principalmente para a área da educação, que recebe, né, um monte de verbas aí do dinheiro federal, e por que não se faz? É algo preocupante, né? Porque não se faz, primeiro porque aumenta em muito o custo da prefeitura. A prefeitura enxerga isso como custo, né? Semana passada eu estava vendo uma entrevista do Serra, daí ele falou assim, as despesas com educação no Brasil subiram bastante.
Quer dizer, ele é despesa, ele não vê como investimento, né? Então talvez seja isso que eles estejam vendo lá na prefeitura também, como a educação como despesa e não como investimento. Esse é o primeiro entrave. O segundo entrave é que não se conversa com os professores, né? Não se entra num acordo com os professores. Aqui em Itapetininga ainda não se paga o piso nacional dos professores, se paga aí com uma série de bônus, de vários fatores, aí eles falam que pagam, né? Mas não se paga ainda o piso nacional dos professores. Então, a importância é você mostrar que você tem respeito à profissão dos professores, que você está focado em criar uma educação que permita a independência dos alunos, né? Que eles tenham senso crítico, que eles sejam alguém na vida, né? Que eles não sejam massa de manobra. Então, acho que a importância é isso. Lembrando também o meu amigo Aldo José Camargo, professor que é presidente do Fundeb, fica aqui o convite, né, para o Aldo vir aqui no programa, né, de falar com a gente como que está toda essa questão, quanto que veio do dinheiro do Fundeb, para você, telespectador, entender o que acontece com o dinheiro público aqui em nossa cidade. Mas antes de continuarmos aqui o bate-papo com o meu amigo Vitor Oliveira, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Querido povo de Itapetininga, queridos telespectadores da TVI, estou aqui hoje para falar da nossa reforma da Catedral Diocesana, um belo patrimônio histórico do nosso município e também um marco religioso de nossa cidade. Estamos fazendo a reforma do telhado da igreja nesse momento e contamos com a ajuda de todos, seja através do depósito bancário, da campanha de cobertura catedral, bem como na participação do dízimo e das coletas nas nossas celebrações litúrgicas. Deus abençoe todos vocês por esta abertura do coração, para que o quanto antes tenhamos a nossa igreja restaurada. Obrigado a todos. No Objetivo Itapetininga, o aprendizado vai muito além da aula. É fazer do dia a dia de cada aluno uma experiência transformadora, estimular a consciência de cidadania, as ações sustentáveis, ao pensamento crítico, a liberdade de opinião, de escolhas, tudo isso em uma experiência de aprendizado duradoura e consistente. Venha fazer parte da geração que está mudando o mundo. Objetivo Itapetininga, geração emoção. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espere, eu não demoro a voltar. O jornal Folha de Itapetininga informa a relação dos ganhadores do prêmio Os Destaques do Ano de Itapetininga. Masterserve Controle de Erosão e Comércio Limitada. Nato Vidros. Niximbo do Brasil. Organização Bandeirante. Pio Concertos, Som e Acessórios. Rede de Supermercados Pão de Mel. Sabesp. SAF Veículos Limitada. STV Painéis Digitais de LED. Stile. Todeskine Móveis Planejados. TVI Canal 99. Homenagens especiais. Doutora Mônica Guarnieri Machado. Associação Nossa Senhora Rainha da Paz. GEPASSE, Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil. Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Deputado Estadual Edson de Oliveira Giriboni. A qualquer momento você confere outros ganhadores do Prêmio Destaques do Ano. Realização Folha de Itapetininga. O Clube Venâncio Aires comemora este ano 125 anos de fundação. Os itapetininganos elegeram o nosso clube em primeiro lugar, conferindo a premiação Top of Mind e jornal Folha de Itapetininga. A todos eles o nosso muito obrigado.
TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR. TWR Contabilidade. Jornal Cidade Livre, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18 horas. Acompanhe as principais notícias do mundo, do Brasil e de Itapetininga. Aguardo vocês. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Moto Guia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Ferpa Despachante, o despachante mais lembrado no prêmio Top of Mind Itapetininga. São mais de 10 anos de atividade, prestando uma vasta gama de serviços, sempre com honestidade, confiabilidade e rapidez. Ferpa Despachante, Top of Mind 2013-2014. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e WGB Seguros. Continuando aqui o bate-papo com meu amigo Vitor Oliveira, vou falar um pouco sobre política nacional. Vitor, na última sexta-feira aí saiu a condenação, né, do pessoal envolvido com o mensalão. Eu queria saber qual foi a posição do pessoal diante de toda a esse problema que teve, né, a mídia cobrindo bastante, dando bastante ênfase ao caso. Então, referente todo o julgamento, a gente sempre falou que a mídia criou um espetáculo, né? Tentou criar um espetáculo aí midiático, tornou um negócio muito maior do que ele é, porque a mídia ela é conservadora e o PT, por mais que eu acho que tenha minhas opiniões contrárias, mas ele é um pouco, ele é progressista em relação à mídia, né? Então é lógico que ela vai fazer todo um ciclo, principalmente esses nomes, né? José Genuíno, José Dirceu, são nomes progressistas, né? São nomes que lutaram contra esse conservadorismo, né? Então lógico que eles vão criar um espetáculo em cima. Vários grupos, né, de esquerda, o próprio Viu o Mundo, que é um site bastante conceituado, principalmente na área de esquerda, considerou um tanto arbitrária, né, a questão. Até o fato, no caso do Genuíno, por ele ter essa doença e estar permanecendo em Brasília, e também do fato, né, do ministro Joaquim Barbosa, ele chamar para ele essa responsabilidade aí, segurando para que ele desse essas condenações. Você acha que chegou a hora também da população discutir também o Supremo Tribunal? O Supremo Tribunal, ele não erra? Não, eu acho que não existe um critério, né, bem definido e claro de como a pessoa pode ser um juiz do STF. Não precisa nem ser juiz, na verdade, né? Então, assim, quem fiscaliza o STF, né? Então, assim, esse assunto deve entrar na pauta, né? Infelizmente, o momento vai parecer oportunista. Né? Mas isso já deveria ser um debate, já deveria ter ocorrido uma reforma no Poder Judiciário, eu não tenho dúvidas, né? Mas é o que temos aí, né? Infelizmente, para muita gente, eles acham que o maior caso de corrupção do Brasil é o mensalão, né? Mas está longe de ser. Mas também, na minha opinião, também é corrupção. Na minha opinião, até eles estão presos não pelo crime, mas porque votaram contra os aposentados, né? Porque o que era para estar em evidência, que não está, é que se houve a comprovação do mensalão, foi para votar a reforma previdenciária. E se houve, então por que não se cancela, não se volta atrás e se paga a indenização a quem perdeu muito dinheiro com essa reforma? Então é isso que eu acho estranho, né? Porque estão presos já, se já foi comprovado, então vamos cancelar também a votação que teve todo esse problema, né? Temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Vitor de Oliveira. Renato Augusto, um dos maiores articuladores políticos aqui na nossa querida Itapetininga. Maiores só de tamanho, né, de gordura. Viu, Vitor, é o seguinte, antes de mais nada, gostaria de deixar o convite publicamente a você
para participar da Marcha para Jesus em Itapetininga, um evento. Ô, Renato, dia 30 só um pouquinho, Renato. Vou pedir só para os meninos aumentarem um pouco o volume. Aqui está chegando muito baixo para a gente. Aumentar? Agora pode falar, Renato. Antes de mais nada, deixar o convite da Marcha para Jesus, dia 30, que não é um evento de fins religiosos, é de nenhuma denominação. O preconceito não deve ser de nenhuma parte, seja de esquerda ou de direita. E agora, voltando a nível nacional, o Lula, para vencer uma eleição, acendeu uma vela para Deus e outra para o diabo. E agora a Dilma, recentemente houve os escândalos do PSD, que é do senhor Gilberto Kassab, que é ligado à ditadura. E como você vê na Folha de São Paulo e outros jornais, já divulgou que ele vai apoiar a Dilma. Como você vê, eles vão fazer o mesmo truque, juntar tudo, Maluf, Gilberto Kassab. E eu ia perguntar também do Mensalão, você já respondeu, que foi um grande escândalo do PT. Quer dizer, qual a sua posição referente a isso? E mais uma pergunta, eu não votei no Di Fiore, votei no Hércio, mas por que suas críticas só são ao Poder Executivo e não ao Legislativo? Porque tem muito vereador que prometeu muita coisa ali e até hoje não vimos nada. Boa tarde a todos, Deus abençoe. Renato, Deus abençoe, um forte abraço. Um abraço pro Renato Augusto aí, grande amigo, né? Grande amigo. Eu só não entendi muito o que ele falou. Que tá meio tá baixo. Ele perguntou para você primeiro sobre a questão da Dilma, dos apoios. Eu acho que foi o que eu entendi. Eu não ouvi, peço desculpa pro Renato, mas é sobre os apoios, né, que a Dilma está tendo por causa dessa repressão. Se tem algo a ver com o PT está falando com o que eles fizeram no passado. Então, o PT tinha outro caminho para seguir. Ele preferiu esse caminho do clientelismo, né? De ter mais apoios, de servir esses partidos que ele se uniu e aí ele acabou até mesmo tendo que aderir ao mensalão para conseguir aprovar algumas coisas que ele não conseguiria sem o mensalão. Então o PT está pagando o preço que comprou, né? Ele comprou por esse preço e, infelizmente, quando ele se uniu com se você entra na lama com os porcos, dificilmente você não vai sair sujo, né? Então é isso. Felizmente, a gente vê José Genuíno, José Dirceu ligado a Marcos Valério e outros tantos nomes, Valdemar Costa Neto. Assim, não era isso que a gente esperava, né? Roberto Jefferson e outros tantos nomes aí. Eu, como criança, hoje aqui critiquei o Geraldo Macedo, todas essas pessoas, quando eu era criança, eu tinha eles como uma referência. Então eu cresci vendo eles falar. Então hoje, quando eu vejo notícias ruins a respeito deles, é ruim para mim. Eu tenho uma dificuldade de criar uma crítica, acaba sendo não é uma crítica tanto racional, é mais emocional, porque eram referências, né? Tá baixo. Temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Renato Galvão. Fala, Renato, um abraço. Um abraço para você também. Parabéns pelo seu programa. Eu só queria fazer uma pergunta para o Vitor Oliveira, que embora algumas ideias deles eu concordo, outras não concordo, eu queria fazer uma pergunta para ele, o seguinte: como candidato a prefeito que ele foi, ser eleito, como é que ele ia administrar uma dívida que o Roberto Ramalho deixou de trazer, está no correio dessa última semana, 365 milhões. Será que não seria necessário realmente cortar muitas coisas, como verba de carnaval, talvez diminuir a farmácia, tanta coisa que tem que cortar, porque ninguém consegue administrar agradando todo mundo com uma dívida que ele herdou de 365 milhões. É uma das maiores do estado de São Paulo, proporcional à nossa arrecadação. Enquanto que nós temos 111,38 da arrecadação, São Miguel Arcanjo tem 0,26. Então como é que faz uma administração desse jeito? Você também não cortaria muitas coisas para poder saldar as dívidas? Ou simplesmente continuava fazendo a festa? Porque a gente, quando tem dívida, não tem dinheiro no bolso, não faz festa. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, Vitor. Parabéns para você. Boa sorte. Renato, obrigado. Forte abraço.
Obrigado pela pergunta. É uma pergunta boa, né? Primeiro que a gente precisa avaliar assim, as campanhas, né? A minha campanha não prometia muita coisa exatamente por saber que a prefeitura não tinha condições de fazer as coisas. Que tinham que haver cortes, eu não tenho a menor dúvida. E acho que tem cortes para serem feitos que ainda não foram feitos. Eu acho que existe uma grande festa ainda na questão de cargos comissionados, por exemplo. Eu também tiraria o Instituto Vida, mas faria de outra maneira, com mais tempo, com uma transição melhor. A verba do carnaval, talvez a gente fizesse de outra maneira também, investisse na cultura popular, não numa festa, né, num negócio que só vai gerar bebida, que brigas. Então, fomentar mesmo a cultura popular, resgatar aquele carnaval raiz da cidade, que tem uma história muito forte ligada a ela. E em relação à farmácia, eu não cortaria, porque eu não acho que seja uma despesa. Eu acho que é uma questão, um grande fruto que tem a cidade de Itapetininga, como foi falado pelo Fernando Rosa, que veio através do Barbará, uma pessoa que eu nem gosto tanto, mas que fez algo bom para a cidade, foi a farmácia municipal. Acho que existiam outras maneiras, outros custos que a gente poderia cortar. É preciso avaliar, por exemplo, um contrato de 3 milhões de reais com São Camilo. Será que o serviço prestado vale 3 milhões de reais? Porque no meu Facebook e na minha vida tem muita reclamação referente ao hospital. Então a gente tem uma bandeira São Camilo, que é uma bandeira aí ótima, né? Mas só que o serviço ainda não está no padrão São Camilo, né? E eu nem gosto muito de entrar nessa questão de atendimento, porque esse ano eu tive, infelizmente, eu perdi gente da minha família lá. Então eu não gosto de comentar isso, porque é ruim falar sobre isso. Mas o que tem que ter cortes, tinha que ter, mas isso aqui do jeito que foi feito está errado. E assim, eu vou avaliar sempre a gestão de Fiore pelo que ele prometeu na campanha. E se fosse me avaliar, eu me avaliar pela mesma maneira. Então, não ia poder me cobrar muita coisa, porque eu não prometi muita coisa. Eu prometi seriedade, transparência, coisas que eu também estou cobrando aqui. Então, ele prometeu o hospital de referência, agora até esqueci o nome da mulher do Covas, o nome da mulher. Rede Luci Montoro. A questão do Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina, hospital de câncer, voltado para o câncer também. Então, assim, são coisas que eu falei até no debate que eram impossíveis de serem feitas, porque não tem dinheiro, né? E eles prometeram, eles criaram essa campanha. Então, assim, a população votou nisso. Se a realidade que ele encontrou lá é outra, todo mundo já sabia que era essa a realidade que ele ia encontrar. Então, a cobrança é feita em cima do que ele prometeu, né? Não está cobrando nada que ele não tenha prometido. Você acha que, por exemplo, antes tem o Beni na linha. Beni, boa tarde. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Tudo jóia. Tá bom o programa hoje? Estou ouvindo aí, né? Estou assistindo você, estou ouvindo o Vitor falando, né? Discutindo assuntos de interesse nacional, interesse da cidade principalmente. E a questão aí do hospital é problemático realmente. Antes de eu entrar na matéria que eu estou ligando especificamente, todo mundo sabe que está tendo um movimento aí de uma garota de 9 anos de idade que passou 5 vezes pelo pronto-socorro com um diagnóstico que teria um problema na bexiga, sendo que a posteriori veio a ter um problema de apendicite, certo? Sendo uma apendicite suporada já, passou por outras cirurgias. Hoje, essa menina de 9 anos, chamada Luana, encontra-se sem fala, não consegue falar, não consegue ter mobilidade. A família mora no São Camilo, altamente pobre, ao que consta, dependendo agora de apoio de outras pessoas para doar fraldas e outras coisas para a menina, que até um tempo atrás, não sei qual foi o período, tá certo? Andava, brincava, ia para a escola, estudava, tinha uma perspectiva de vida, e agora, tomara a Deus que volte a falar, volte a andar, mas foi um problema de falta de diagnóstico correto no pronto-socorro de Itapetininga. Apendicite, nós temos um problema crônico de apendicite em Itapetininga, que é histórico. Pessoas que já perderam a vida, que já faleceram, não tiveram diagnóstico confirmado, né? Eu não consigo entender, porque dor, né, na área abdominal pode ser 1000 coisas, e não custa fazer uma ultrassonografia, uma ressonância, enfim. Mais um caso que está aí, está no Facebook, essa menina de 9 anos de idade, que passou 5 vezes pelo pronto-socorro, segundo o que consta. Todas as vezes era dor de barriga, dor na bexiga, é uma informação aqui. Resultado, apendicite suporada, e agora essa pobre menina
que eu digo pobre no sentido de não ter condições financeiras realmente, encontra-se aí sem falar, né? Pode ser um trauma, alguma coisa, sem andar, enfim, tomara a Deus que ela volte a andar e volte a falar. Segundo as informações que nós temos, foi devido a ter vazado muito sangue, né, internamente, pode ter... Exato, estuporou, né? Estuporou, como falo, uma coisa nesse sentido. Bom, eu liguei agora, só estou ligando, você já deve ter dado a notícia que o prefeito Luiz de Fiore retornou ao serviço. Sim. Tá, eu acabei de ligar para o Osmar para saber detalhes sobre a volta do prefeito e por algo assim, o prefeito que atendeu o telefone. O que ele falou? Então, tá bem, tá bem. Conversei, então eu estou dando a notícia que eu conversei durante 2 minutos, 3 minutos com o prefeito Luiz de Fiore, a questão de uns 10 minutos atrás. Tá bem, tá falando muito bem, tá animado, ok? Só falou para mim o seguinte: agora eu tenho regras para seguir, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar meu lanche, não posso mastigar nos salgados da vida, como ele estava fazendo, comendo lanche, não tendo horário para almoçar, não tendo horário para jantar, mas psicologicamente está muito bem, ok? Falando muito bem. E mais importante, está bem animado. Isso que a gente pode perceber que ele voltou bem animado, já chamou alguns dos seus assessores para colocar em prática algumas coisas que estavam teoricamente paradas. Então, a prefeitura já tomou seu ritmo normal com a volta do prefeito Luiz de Fiore nesta manhã, né, de segunda-feira, dia 18 de novembro, Maurício. Beni, muito obrigado aí pelas suas informações, forte abraço aí. Então tá em primeira mão aí o Beni Luiz, nosso apresentador, jornalista aqui também, que sempre colabora conosco. Em primeira mão, o prefeito Luiz de Fiore voltou e tá aí, como disse o Beni, né, com a mão na massa aí para continuar os seus trabalhos aqui frente à nossa querida Itapetininga. Forte abraço, Beni. Um abraço para você, um abraço também aí para todos que estão na TV e para o nosso companheiro que está sendo entrevistado mais uma vez e brilhantemente discutindo assuntos de interesse da nossa cidade. Um abraço para o Vitor e um carinho para todos. Um abraço, tchau. Um abraço, Beni. Vitor? Grande Beni. Quer colocar alguma coisa? A questão, assim, até dessa menina, está existindo uma campanha também no Facebook para arrecadar fraldas geriátricas para ajudar ela, né? Então, quem quiser ajudar aí, estiver assistindo, pode procurar eu no Facebook ou a Adriele Fernanda, que é quem está arrecadando, para ajudar essa criança aí a arrecadar fraldas. Está precisando. Vitor, eu queria muito agradecer a sua participação hoje aqui no programa Telescópio. Você vê quando você aparece aí, bastante gente liga, bastante pessoas se manifestam, né, diante também a sua posição dentro da política aqui em Itapetininga. Você hoje que é um dos representantes, não eleito, mas um dos representantes aí do cenário político da nossa cidade. Forte abraço, 2h30 eu sei que você está de volta aí, né, com a derrota do São Paulo. Pois é, grande abraço, Maurício. Obrigado pelo convite, muito legal fazer essa discussão, né? A gente precisa marcar uma cerveja com todo mundo que ligou aí, né, um suco e tal, a gente sentar e discutir a tarde inteira aí. Que é muito bom essa discussão, é da discussão que a gente vai chegar em algum lugar e se precisar dar uma ligada que a gente aparece aí. Maravilha, você telespectador não saia daí, voltamos já. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. No Objetivo Itapetininga, o aprendizado vai muito além da sala de aula. É fazer do dia a dia de cada aluno uma experiência transformadora, estimular a consciência de cidadania,
às ações sustentáveis, ao pensamento crítico, à liberdade de opinião, de escolhas. Tudo isso em uma experiência de aprendizado duradoura e consistente. Venha fazer parte da geração que está mudando o mundo. Objetivo Itapetininga. Geração Emoção. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espere, eu não demoro a voltar. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. TWR Contabilidade. Jornal Cidade Livre, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18 horas. Acompanhe as principais notícias do mundo, do Brasil e de Itapetininga. Aguardo vocês. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Moto Guia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Querido povo de Itapetininga, queridos telespectadores da TVI, estou aqui hoje para falar da nossa reforma da Catedral Diocesana, um belo patrimônio histórico do nosso município e também um marco religioso da nossa cidade. Estamos fazendo a reforma do telhado da igreja nesse momento e contamos com a ajuda de todos, seja através de depósito bancário, da campanha de cobertura catedral, bem como na participação do dízimo e das coletas nas nossas celebrações litúrgicas. Deus abençoe todos vocês por esta abertura do coração para que o quanto antes tenhamos a nossa igreja restaurada. Obrigado a todos. Ferpa Despachante, o despachante mais lembrado no prêmio Top of Mind Itapetininga. São mais de 10 anos de atividade, prestando uma vasta gama de serviços, sempre com honestidade, confiabilidade e rapidez. Ferpa Despachante, Top of Mind 2013-2014. O jornal Folha de Itapetininga informa a relação dos ganhadores do prêmio Os Destaques do Ano de Itapetininga. Masterserve Controle de Erosão e Comércio Limitada. Nato Vidros. Nichimbo do Brasil. Organização Bandeirante. Pio Concertos. Som e Acessórios. Rede de Supermercados Pão de Mel. Sabesp. SAF Veículos Limitada. STV Painéis Digitais de LED. Stile. Todeschini, móveis planejados. TVI, canal 99. Homenagens especiais. Doutora Mônica Guarnieri Machado. Associação Nossa Senhora Rainha da Paz. GEPASSE, Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil. Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Deputado Estadual Edson de Oliveira Giriboni. A qualquer momento você confere outros ganhadores do Prêmio Destaques do Ano. Realização Folha de Itapetininga. O Clube Venâncio Aires comemora este ano 125 anos de fundação. Os itapetininganos elegeram nosso clube em primeiro lugar, conferindo a premiação Top of Mind e jornal Folha de Itapetininga. A todos eles o nosso muito obrigado. Olá, assistam o programa TVI Mulher. Todas as sextas-feiras um programa inédito para você às 19h30. Assista também às reprises durante a semana nos horários alternativos. Aguardamos vocês. TVI Mulher. Apoio cultural. Mundo das Artes. Do topo do bolo à balada. Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Secreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e WGB Seguros. E agora, para esse segundo bloco aqui do nosso programa, eu recebo a Miriam Rodrigues, que é coordenadora diocesana aqui e trabalha na Pastoral da Sobriedade, por uma vida sem males. Boa tarde, Miriam, bem-vinda ao programa. Boa tarde.
Boa tarde a todos os telespectadores. Miriam, eu começo a nossa entrevista perguntando a você, o que é a Pastoral da Sobriedade? Pastoral da Sobriedade é uma entidade voltada para a dependência química, né? E para a codependência da Igreja Católica. É um movimento católico, né? A princípio, para atender essa necessidade que tem. Já fazem 15 anos que existe a Pastoral da Sobriedade aqui no Brasil. E para essa problemática da dependência química, né? Foi Dom Irineu quem fundou a Pastoral da Sobriedade. E aqui na Diocese de Itapetininga, principalmente aqui na cidade de Itapetininga, a qual eu pertenço, a qual eu faço parte do grupo aqui, nós estamos já faz 1 ano e 4 meses já funcionando com a pastoral e com o grupo de autoajuda, que é para as pessoas que tenham problemas de dependência química e os familiares também, né? Então nós já estamos funcionando aqui em Itapetininga há mais de 1 ano, ajudando as famílias e os dependentes químicos. Como que funciona esse grupo de autoajuda, né? As pessoas que têm um problema com dependência química, vocês vão até eles e eles trazem essa dificuldade, são psicólogos que trabalham, eu queria entender essa sistemática. Não, na verdade nós somos um grupo de ajuda mútua, então nós não temos profissionais propriamente, nós temos a experiência pessoal de cada um que vive lá, que trabalha com isso, que vive esse problema, e trabalha os 12 passos. Nós temos os 12 passos, né, que são conhecidos já mundialmente, né, que foram extraídos dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos e dos Narcóticos Anônimos, foram adaptados para a Igreja Católica e nós trabalhamos esses 12 passos nas nossas reuniões que são feitas semanalmente. Então, o grupo de autoajuda, que já é a recuperação propriamente do dependente químico e do codependente, é feito 1 vez por semana. Aqui na cidade nós estamos funcionando aos sábados, na rua Bernardino de Campos, número 130, ao lado do Saúde Mental, às 20 horas. Toda semana a gente faz essa reunião que não tem profissionais propriamente dito, tem só as pessoas que realmente já têm o problema, né? Tanto da codependência, que são os familiares, ou os dependentes químicos. Então a gente vai lá, a gente se reúne, é como se fosse uma terapia em grupo, sem propriamente um profissional, mas trabalhando em cima dos 12 passos. E como que esses 12 passos ajudam a pessoa a se manter sóbria, né? Ela se manter longe, né, do entorpecente, ela manter longe do álcool? Na verdade, o dependente químico precisa ser oferecido um programa de recuperação, né? Porque a princípio muitos precisam de internação, né? Alguns casos, né? Principalmente para crack, alguns tipos de droga, o álcool, né? Aqui a gente fala de dependência química, a gente fala do álcool também, né? E muitos precisam de internação para conseguir parar de usar. Só que a internação não é a solução. Então, a internação é como se fosse uma UTI, uma coisa assim muito momentânea, porque a pessoa está quase morrendo. Então, ela é internada por um período e depois, quando ela sai, como a doença não tem cura, da dependência química, do alcoolismo, não tem cura, a ciência não descobriu cura. Você controla? Existe como estacionar a doença. Sim. E é esse estacionar, né, que é feito ao longo da vida da pessoa. Como ela não tem cura, então ela fica o resto da vida, um dia de cada vez, que a gente trabalha um dia de cada vez, frequentando o grupo. Então, a internação, existe um equívoco, né, que as pessoas pensam que o dependente químico, vamos internar, que ele vai ser curado. Resolveu o problema. E esse é um equívoco, porque não existe uma internação onde vai haver uma cura, um tratamento que vai curar a dependência química. Existe a necessidade de internação, muitas vezes. Só que, após a internação, precisa dar a manutenção da recuperação, que é a frequência nos grupos de autoajuda, o qual eu pertenço aqui. Na cidade nós temos a Pastoral da Sobriedade, tem o Narcóticos Anônimos, tem os Alcoólicos Anônimos. Então, são esses grupos que têm os 12 passos, voltando à sua pergunta. Os 12 passos é exatamente o programa de recuperação, de mudança de vida para essa pessoa. Porque o dependente químico, ele se encontra numa situação onde ele tem que mudar, né? Ele percebe que ele tem que mudar, ele sabe que ele tem que mudar o estilo de vida, ele tem que mudar muita coisa. Só que ele não sabe como começar, por onde começar.
Ele tem que, a princípio, parar de usar. Tá aí o grande problema? Exatamente. Então, a princípio, ele tem que parar de usar a droga, se abster de qualquer químico, né? Isso que é a primeira questão, né? E que isso, muitas vezes, é necessário uma internação. Mas, de qualquer forma, se abstendo do químico, é oferecido daí esses 12 passos para ele. Se é químico, não basta só força de vontade, né? Porque é algo que vai além, é algo que não é da sua natureza. Exatamente, a gente nem usa muito esse termo força de vontade. Nesses grupos de autoajuda, assim, de ajuda mútua, né, que a gente tem aqui na cidade, a gente não usa nem o termo força de vontade, a gente usa boa vontade. Porque, na verdade, é como se você lutasse contra uma doença incurável apenas com a sua força de vontade. Então, é incurável, então você tem que procurar um tratamento e não ficar assim, se forçando não fazer as coisas. É como uma diabetes que eu pergunto também não tem sempre cura. Fala assim, fulano, ele bebe demais, ele é dependente químico, mas ele não tem força de vontade, é só ter força de vontade que sai. Não, é exatamente o equívoco, né, que as pessoas têm de achar que um dependente químico ele não para porque ele não quer. Não é porque ele não quer que ele não para de usar, ele não para porque ele não consegue. É uma doença, isso tem que ser olhado, tanto alcoólico... E é vista na sociedade como doença? É sabido já, né? Já é sabido, já é comentado, a maioria das pessoas falam de doença, só que não sabe exatamente o que é a doença, né? Sabe que até que existe tratamento, mas não sabe que não tem cura, não entende, não olha com esses olhos de que a pessoa não para, não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Nesses grupos, a gente até usa esse termo que o dependente químico, ele usa ou bebe, muitas vezes, contra a própria vontade. Aparentemente, ele está querendo, mas ele já não quer mais, mas ele não consegue parar sozinho. Ele pode, procurando ajuda específica, né, que é o caso aí, no caso da pastoral, no caso do Narcóticos Anônimos, do qual eu vou falar depois também, ajuda específica, como toda doença precisa de tratamento, a dependência química, o alcoolismo também precisa de tratamento e de uma ajuda específica, como se você tem um problema no coração, você vai no clínico geral, eles te encaminham para um cardiologista, para um especialista. Então você vai tratar dentro de uma especialidade. E esse programa de 12 passos é exatamente essa especialidade. E os 12 passos é exatamente o programa que te encaminha, vai te dando motivações e direção para você, como que é que você tem que mudar, de que forma que você vai mudar o seu estilo de vida, como é que você faz dentro do dependente químico, como que ele faz para mudar. São passos a seguir, né? Miriam, dentro desse trabalho terapêutico que você faz, as pessoas que você conversa, que você está sempre em contato, elas dizem para você o que as levou a usar a droga? Olha, é muito relativo isso, porque a doença da dependência química, quando eu falo isso, abrange o alcoolismo também, ela não tem exatamente alguma coisa que leve a usar. Você não percebe quando você está viciado? Não é nem o termo vício, é doença mesmo. Porque existe esse engano, né? Porque as pessoas não sabem que é doença, então elas acham que foram usar droga porque perderam, um exemplo, perderam o emprego. Ou foram usar droga porque morreu algum ente querido, muito querido na vida. Aconteceu alguma coisa, um episódio na vida daquela pessoa que o levou a usar droga, ou o levou à dependência química. E, na verdade, esse que é o equívoco. Muitas vezes a pessoa já tem a predisposição. É uma doença e a pessoa nasce com essa predisposição. Em 90% dos casos... Mas não é possível? É possível identificar quem tem essa predisposição? Há estudos? Você sabe alguma coisa? Olha, há estudos, mas é muito relativo, não dá para falar. Eu não me arrisco a falar. Eu conheço um psicólogo que ele fala que 90%, ele fala 100%. Eu, pelo que eu sei, 70% já é comprovado, mas ele fala que 100% é hereditário. 100% dos casos, esse psicólogo, doutor Ivo, ele fala que 100% dos casos é hereditário. Então, a pessoa já nasce com a predisposição. Muitos na mesma família passam pelo mesmo percalço, assim, pela mesma situação de dificuldade cultural, de tragédia. Muitos na mesma família passam pela mesma situação e um ou dois vão procurar droga e álcool. E os outros não, os outros seguem outros caminhos. Por quê? Porque aquele um ou dois tinham a predisposição. E aqueles outros não. Então,
Não é por ter acontecido um episódio, por ter nascido numa família de baixa renda ou coisas assim. É uma doença, essa doença, eu me arrisco a dizer 70%, mas há quem diga 100%, é hereditária, a pessoa nasce com essa predisposição e conforme, muitas vezes desencadeia a doença com esses episódios que emocionalmente ela está muito abalada e realmente daí ela desencadeia a doença naquele episódio que ela teve dificuldade de lidar. Mas, na verdade, mais cedo ou mais tarde ela ia desencadear a doença. Tendo um episódio grande que acontecesse na vida dela ou não. Tanto que os índices, né, mesmo sabendo, né, que na periferia há um grande número de pessoas com esse problema, mas também vale salientar que as pessoas com maior poder aquisitivo, quando você pega essa comparação, ela, no caso do vício, não tem tanta diferença, né? Não escolhe idade, raça, crença, condição sexual, social, nem sexual, não escolhe. Existe um foco maior na baixa renda porque, na verdade, como existe esse casamento, um casa com o outro, daí vai, como é hereditário, né, a doença, então ela vai proliferando mais ali do que numa classe mais esclarecida, as pessoas então a vulnerabilidade social não é um fator preponderante para que a pessoa seja usuário de droga? Não. Oferecer condições para que a pessoa não fique na rua e coisas assim, é claro que ajuda muito, mas isso não é definitivo. Não é isso que define. O que define é se a pessoa tem consciência do que é a doença da dependência química, de que se ela tem a predisposição, ela não deve ter o contato com o químico, porque a partir do momento que ela tiver o contato com o químico, aquela coisa de uma mãe que molha a chupetinha da criança na cerveja, assim, põe para a criança não ficar com vontade, aquilo é um risco. Se aquela criança tiver predisposição, dali em diante ela já está tendo contato com o álcool. Então... Miriam, às vezes a gente fala na dependência química, igual você falou, que abrange o álcool, também as pessoas muitas vezes, né, pensam que só está voltadas a drogas ilícitas, mas também tem o álcool e tem a questão dos remédios também. Vocês atendem pessoas que têm esse problema, essa dependência de uso de remédios? Sim, na pastoral da sobriedade principalmente, porque a dependência química ela é de qualquer tipo de químico que altere o humor, né? A gente não é contra, eu pessoalmente não sou contra quem vá a médico e tome remédio tarja preta ou qualquer outro remédio, se é necessário, se a pessoa está precisando naquele momento, ela tem que tomar. Orientação médica, né? Precisa seguir. Só que muitas vezes a pessoa ela escolhe, ela tem essa predisposição para a dependência química e ela escolhe uma droga de preferência. E muitos vão para essa droga. O contato primeiro que ela teve ali não foi o álcool e nem foi outro tipo de droga, foi esse químico aí. Então, que é alterador de humor, né? Então, se ele começa a tomar esse tipo de remédio e começa a se automedicar, começa a tomar mais do que o médico prescreveu e começa a querer usar aquilo como se fosse droga e fica dependente daquilo e não consegue mais viver sem aquilo, tem que buscar ajuda, porque já está como um dependente químico mesmo. Referente às vagas, Itapetininga tem um número suficiente de vagas de internação para atender o número de usuários? Na verdade, Itapetininga não tem vagas para internação especificamente para dependente químico. Itapetininga tem essa carência que nós não temos nenhuma comunidade terapêutica aqui em Itapetininga, eu desconheço. Quando chega até nós, as pessoas precisando de internação, a gente tem que ir para outros municípios, né? E a maioria das pessoas aqui em Itapetininga não tem condições de pagar nem meio salário mínimo. E a gente está passando por uma situação muito delicada nesse sentido, porque quando a gente vai com um cidadão daqui de Itapetininga procurar uma vaga social, porque toda a comunidade terapêutica tem que oferecer uma porcentagem ali daquele número de leitos que ela tem de vaga social. Mas quando a gente vai com um cidadão daqui de Itapetininga pedir vaga social em um outro município, a gente esbarra nesse problema, porque daí eles falam que a vaga social é para o cidadão daquele município.
Então, porque a prefeitura apoia, porque não sei o quê. A gente escuta muito isso em outros municípios. Então, eu tenho uma dificuldade imensa. O que a gente da Pastoral tem feito é o seguinte, a gente consegue algumas vagas assim ditas sociais, né, que eles deixam pela metade do preço, né, e a gente, quando a família realmente não tem condições nenhuma, primeiro eu faço um estudo socioeconômico da família, eu vou até a casa, ver se realmente a pessoa... Nós fazemos uma vaquinha entre nós mesmos, do pessoal da igreja. E vocês pagam? A gente acaba pagando a internação. Quanto custa mais ou menos hoje uma internação? Olha, está em torno de um salário mínimo para cima, né? Um salário mínimo até por mês. Até, se você procurar, tem até de mais de 10 mil reais por mês. Internações por aí. Mais de 10 mil por mês. Então, hoje meio que virou um comércio isso, né? Honestamente, eu acho isso, a gente tem visto por aí, né? Comunidades terapêuticas clínicas aí por aí fechando, isso aí Deus está vendo, né? Sabe, né? Quem realmente tem no coração a vontade de ajudar mesmo, ou quem tem vontade somente de ganhar dinheiro, né? Com isso, né? Mas isso existe mesmo. Mas aqui, por conta da nossa deficiência, a última pessoa que eu internei aqui, eu consegui uma vaga aqui onde a mensalidade era R$1.000. R$1.000? R$1.000, mas eu consegui que deixassem por 300. E a família, eu consegui, aí eles teriam os 300. Então, assim, entrou como se fosse vaga social. Miriam, a gente vê bastante pessoas que são internadas, aí elas voltam, né, para casa depois de passar pelo tratamento e tem as famosas recaídas. É a falta de tratamento terapêutico que leva a isso? Olha, é exatamente esse equívoco que as pessoas têm de achar que a internação é a cura, né? É o tratamento para dependência química. Dependência química não tem cura. Então, a internação é muitas vezes uma necessidade de urgência. Ou a pessoa vai morrer se ela não for internada, ela não consegue se abster do químico ali para começar a frequentar o grupo. Então, ela primeiro precisa de uma internação para ela conseguir ficar alguns meses limpa, né, sóbria, né, para daí ela conseguir, depois daquilo, frequentar o grupo. Porque, na verdade, a recuperação, ela começa só a hora que a pessoa sai da clínica. Quando ela se depara com o dia a dia dela, quando ela põe o pé na rua e tem que pagar aluguel, pagar conta de luz, tem que encarar a família, encarar o patrão, são essas dificuldades que o dependente químico, quando ele começa a sentir aqui na rua, né, na rua, digo assim, fora da clínica, né, da comunidade terapêutica, aí sim que vem os problemas, é aí sim que ele precisa do suporte. Então, eu entendo a comunidade terapêutica, a clínica boa, essas que encaminham, conscientizam a pessoa de que quando ela sair da internação, ela tem que frequentar os grupos de autoajuda. Que, na verdade, a recuperação é feita exatamente na frequência dos grupos. Agora, se as pessoas que saem da internação, a princípio, vão internadas em lugar que não conscientiza que quando ele sair, ele tem que frequentar o grupo, já foi internado em lugar que não estava oferecendo o que deveria, né? E ou se oferece, a pessoa fala dentro da comunidade que realmente quando ele sair ele vai ter que frequentar o grupo, daí depende dele. Quando ele sair, ele achar que é vida nova, que ele está curado, que muitos pensam, né, não entendem que ele tem que frequentar o grupo e não vão em busca do grupo, a recaída é iminente. Mais cedo ou mais tarde vai haver a recaída. Simplesmente porque não foi procurar o grupo, que é uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele fazer essa terapia que existe dentro das reuniões nos grupos. Você falou que a dependência química é uma doença. Também não seria a hora do governo pensar a descriminalização das drogas, já que a gente está condenando então alguém que usa algo porque é doente, não alguém que está usando algo por simplesmente ou só diversão? Olha, eu vou falar a minha opinião pessoal, não vou falar em nome de ninguém, não vou falar somente o que eu penso. Eu penso que o usuário, ele ainda está dentro do código, no artigo da lei antidroga, como crime. Mas ele não é mais, ele não deixa de ser primário se ele é pego usando, ele não pode ser preso se ele for pego usando. Então, o usuário não é criminoso, o uso não é mais crime.
Então, agora o traficante que é o criminoso. Então, tudo que for enquadrado dentro dessa nova lei de droga, tudo que for referente ao tráfico que é apenado. Fora isso, o usuário já não é mais tratado como criminoso. Agora, a gente olhar, se nós formos olhar que dentro da penitenciária, 90% das pessoas que estão lá, que estão envolvidas com crimes ou com tráfico mesmo, são dependentes químicos e estão lá por conta da doença delas, que levaram elas a cometer os crimes, levaram elas a praticar o tráfico, aí é outra forma de olhar, porque, na verdade, se você não punir o tráfico, ele não tem como você estacionar essa situação. Claro. Então, o tráfico, eu acredito que tem que ser punido. O usuário já não é mais punido na nova lei. Agora, descriminalizar o uso, eu pessoalmente não concordo. Não concordo. Eu acho que devia ser proibido até mesmo o álcool, sinceramente. Até mesmo a venda de bebidas devia ser muito mais criteriosa, muito mais do que é hoje. Porque a bebida, ela leva tanta desgraça para dentro de e cada vez a gente vê as crianças bebendo mais cedo, né? Muitos lares. E olha, com toda a lei aí que não pode vender para menor e etc. Mesmo assim, a gente não vê. Então, eu acho que se descriminalizar totalmente, que realmente pode fumar maconha ou coisas assim à vontade, eu pessoalmente entendo que o que há por trás disso, por trás dessa tentativa de regulamentar o uso da maconha ou coisas assim, isso é polêmico, né? Eu estou falando a minha opinião pessoal. Eu acredito que existe querendo cobrar impostos, o governo está querendo cobrar impostos e poder ter mais um item onde ele possa estar manipulando a venda. E não que isso vá resolver, porque senão nós estamos falando de uma doença. Você falou da maconha. Incurável, né? É até interessante. Falam, por exemplo, que a maconha leva a outras drogas, né? A pessoa começa usando álcool, depois vai para maconha, depois acaba indo para outras drogas mais pesadas. Isso é fato ou tem um pouco de mito nessa história? Não, na verdade é fato, é comprovado isso. A doença da dependência química, ela é progressiva. A doença da dependência química, ela é progressiva. A pessoa, ela começa usando químicos leves, você pode colocar maconha e álcool aí como químicos leves, e como a doença ela é progressiva, ela vai progredindo. A pessoa se acostuma com o grau leve da coisa e ela quer cada vez coisas mais fortes e vai cada vez piorando. Não tem como. A Organização Mundial de Saúde que diz que a doença é progressiva, incurável, com determinação fatal ou a doença mental. A OMS que fala isso sobre a doença da dependência química. E qualquer químico que altere o humor se enquadra nisso. O dependente químico, se você der um diazepam na mão dele, vira droga, porque é alterador de humor. Qualquer químico alterador de humor. Eu ouvi falar também que alguns dependentes químicos chegam ao ponto de não usarem desodorantes com álcool, acetona, não ter nada desse tipo, né, de químico perto deles, porque eles acabam utilizando para alteração Na verdade, humor, dentro de uma internação, né, quando a pessoa é internada, ela não pode levar essas coisas, porque no começo, na abstinência, nos primeiros dias, nos primeiros meses, ela corre o risco de uma síndrome de abstinência muito forte, ela querer tomar essas coisas. Mas no dia a dia, depois que ela já está em recuperação, ela pode tomar alguns cuidados de não ter uma garrafa de álcool dentro de casa, manter outros produtos de limpeza. Agora, é aconselhado que realmente não coma um alcoólico, um dependente químico, não use nem vinagre do tipo de vinho tinto na salada. E sim do tipo de maçã, o resto da vida. Porque